Fala galerinha, vamos que vamos para o nosso segundo time. Meus anjos, aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais um encontro de Física aqui da segunda série. Meus anjos, voltando a falar sobre o nosso tema, que são fenômenos ondulatórios, a gente vai voltar a tratar da interferência, da difração e do fenômeno de superposição de ondas. Beleza? Meus queridos, continuando aqui o nosso tema de ondulatória, na data do dia 3 de novembro, a gente vai então tratar ainda sobre os temas de interferência. E aí a gente vai aqui para a nossa telinha, vamos aqui para uma interferência do tipo construtiva. A gente vai agora vamos classificar as interferências como construtiva e destrutiva. No caso da interferência construtiva, você tem uma ampliação da onda no momento da interferência, certo? No momento exato da interferência, certo? No momento exato da interferência, você tem uma ampliação das amplitudes da onda. Eu gosto de sempre relacionar, por exemplo, com o som, que fica mais fácil da gente ter essa percepção. Jovens, o som, por exemplo, eu tenho um momento em que um alto-falante está produzindo um som, certo? Então aqui você tem um alto-falante produzindo uma onda. Essa onda A, essa onda azulzinha aqui. E você tem um outro alto-falante vermelhinho produzindo uma outra onda. Beleza? Então você tem aqui os dois alto-falantes produzindo suas respectivas ondas. Professor, e aí, o que acontece? Bora lá entender. O alto-falante que produziu a onda A vai direcioná-la para o sentido oposto do alto-falante que produziu a onda B, né? No sentido para eles se encontrarem. O som de A, quando ele interceptar o som de B, da onda B, vai ampliar esse som. Se eles forem sons de mesma frequência, né? Se forem sons de mesma frequência ou frequência próximas, e além disso, eles tiverem amplitudes de mesma intensidade, de mesmo sinal, nesse caso aqui as amplitudes ambas são positivas, eu vou ter a soma dessas amplitudes. Então, se tem uma pessoa aqui, se você está no centro, no exato local onde há o processo de interferência, você vai ter a sensação de que o som é mais intenso do que ele deveria ser. Ou seja, a amplitude está relacionada ao volume do som. Então, no momento que você tem um alto-falante tocando uma música e o outro alto-falante tocando a mesma música, um direcionado para o outro, você vai ter a impressão num exato momento, que as duas músicas são uma só, e essa única música, ela está mais intensa. Ou seja, o volume está mais alto. Perfeito? Então você tem essa sensação, você vai ter essa detecção, essa interpretação de que o som está mais intenso. Depois que as ondas elas finalizam o processo de
interferência, depois que AB continua sua propagação e a continua sua propagação, lembrando que elas continuam as suas propagações iniciais, AB continua indo para a esquerda e a continua indo para a direita, depois que eu tenho esse processo de interferência finalizado, as ondas vão continuar as suas propagações iniciais com as mesmas amplitudes iniciais. Então, no momento que eu percebo a interferência, é o momento que há a soma das interferências, perdão, as somas das amplitudes, caso essas ondas sejam do tipo de mesma amplitude, de mesmo sinal na sua amplitude. E aí a interferência será construtiva. Você observa que a amplitude de A soma-se à amplitude da onda B e a amplitude resultante é essa soma, certo? Então a gente percebe exatamente isso. Certo, jovens? Beleza? Galerinha, eu vou te dar 2 minutinhos nessa tela e aí a gente volta já já, tá? 2 minutinhos. Vamos lá, galerinha, vamos que vamos. E agora, jovens, a gente vai dar continuidade ao nosso tema. E agora eu vou pedir um timezinho para vocês. Bota o tempo aí na tela, Renanzinho.
Vamos lá, galerinha! De volta, de volta, de volta. A gente vai voltar agora para o nosso tema, né? Que a gente estava analisando. Voltar aqui ao tema de ondulatória, princípio da superposição de ondas, certo? E aí a gente vai também analisar a interferência e a difração, ok? Meus queridos, como a gente vinha analisando, eu tenho uma interferência construtiva em qual situação? Na situação de quando você tem uma onda A com uma certa amplitude direcionada a uma onda B de também certa amplitude. E aí, galerinha, essas ondas, elas se encontram num certo ponto. Esse ponto eu vou chamar de interferência. Por quê, professor? Quando eu tenho uma interferência do tipo construtiva, as amplitudes estão em fase, beleza? Elas estão em fase e, por isso, eu tenho a soma das amplitudes, certo? Então, no momento de interferência, que é o momento em que as ondas elas vão se encontrar, eu obtenho uma interferência que a amplitude da onda é somada. E a onda ela se torna bem mais intensa em sua amplitude. E a gente estava falando exatamente do som, né? Quando eu tenho o encontro de dois sons de mesma frequência ou frequência próxima e com a amplitude também em fase, eu tenho a ideia de que estes sons eles são mais amplos. Ou seja, eu tenho a ideia de que o volume do som é maior, tá bom? Então, parece que a música ela está mais intensa, certo? Isso acontece porque a amplitude resultante ela é a soma das amplitudes que geraram essa interferência. Então é a amplitude da onda A mais a amplitude da onda B. Professor, e depois da interferência? Depois que acontece a interferência, a onda B ela continua a sua propagação, assim como a onda A também permanece com a sua propagação original. A onda B permanece indo para a esquerda, a onda A permanece indo para a direita. Esse caso não é o caso que acontece na interferência destrutiva. A interferência destrutiva, a gente já vai ter uma análise diferente. Qual é a análise da interferência destrutiva, professor? Na interferência destrutiva, as ondas encontram-se opostas de fase. Como assim, professor? Quando elas estiverem opostas de fase, eu já tenho a observação de que uma onda possui a amplitude positiva, ou seja, a sua amplitude é para cima, e a outra onda ela vai ser uma onda de amplitude negativa, ou seja, uma amplitude para fora. E assim, galerinha, com ambas as propagações direcionadas uma para o sentido da outra, vai haver um momento de encontro dessas ondas que vai ocorrer interferência. Porém, nesse momento que há o encontro das duas ondas, se elas forem de interferência com mesma amplitude, uma amplitude vai acabar subtraindo a outra. Então eu vou ter a presença de uma aniquilação de ondas. A gente chama essa situação de aniquilação.
Professor, a aniquilação seria uma subtração das amplitudes a ponto de a resultante ser zero? Exatamente. Tá? Então, quando eu tenho uma subtração das amplitudes resultando em uma amplitude igual a zero, como é o caso aqui, você não percebe a existência de oscilação, então eu tenho uma interferência destrutiva caracterizada pela aniquilação das duas ondas. Quando as amplitudes elas são diferentes em valor, ou seja, uma é maior e a outra é menor, só há uma diminuição das amplitudes. Porém, elas permanecem, né? Como assim, professor? Vamos imaginar aqui o caso, olha só, de uma amplitude grande subtraindo com amplitude pequena. A amplitude resultante só vai ser um pouco menor do valor da maior. Então, a amplitude resultante, ela será apenas uma redução da onda maior. Tá bom? É como se fosse uma subtração de 3 menos 1. O que resta é 2, né? Agora, se fosse uma subtração de 3 menos 3, iria ser uma interferência por aniquilação, em que uma amplitude anula a outra, certo? Então, essa é a diferença. Depois da interferência, professor, o que acontece? As ondas A e B vão continuar a sua propagação inicial. Beleza? Então, a onda A vai continuar se propagando para a direita, enquanto a onda B continua a se propagar para a esquerda. Lembrando que, para calcular a amplitude nesse tipo de interferência, você vai subtrair a amplitude de uma onda menos a amplitude da outra. Ok? Professor, por que esse menos? Porque elas estão opostas em fase. Certo? Bom, galerinha, para você ficar com esse resuminho aqui para você, vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta já, tá? 2 minutos.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente dar continuidade ao nosso tema, a gente vai falar sobre a experiência de Yang. Mas queria saber de vocês, está tudo bem até agora? Estão conseguindo compreender esse assunto, que é um assunto bem interessante, bem legal para a gente trabalhar. Está tudo certo até agora? Conseguiram entender o que é a interferência? Conseguiram entender o que é a difração? Muito importante que vocês saibam identificar o que é interferência, o que é difração, porque agora a gente vai analisar os dois fenômenos juntos, através da experiência de Yang, certo? Então, você tem agora o fenômeno da interferência sendo provado por esse experimento. Professor, esse experimento, ele prova o fenômeno da interferência acontecendo com qual onda? Com a luz, certo? Então, o fenômeno da interferência na luz foi provado através do experimento de Thomas Young. E o que ele fez, professor? Esse rapaz aqui na tela, o que ele produziu? Thomas Young, galerinha, ele pegou uma fonte de luz, certo? Uma fonte de ondas, e através dessa fonte, o que ele fez? Ele fez essa luz incidir um obstáculo. Eu vou chamar esse obstáculo de obstáculo A. Você está percebendo que esse obstáculo tem uma fenda, não tem? Tem, professor, tem um orifício, né? Pois é. Pois a luz vai passar por essa fenda e quando a luz passa por uma única fenda, o que acontece? Qual é o fenômeno que é produzido? É o fenômeno da difração. Professor, mas a difração já tinha sido estudada, né? Já. A difração já tinha sido conhecimento prévio ao tempo de Thomas Young. Como eu falei, um holandês chamado de Christian Huygens, ele já tinha proposto a ideia da difração e também experimentado essa ideia. Então, a difração já não era mais segredo para ninguém. Porém, qual foi a diferença de Young para o de Christian Huygens? A diferença é que Young, além de colocar um obstáculo A, ele colocou um obstáculo B, ou seja, acrescentou mais um obstáculo. E esse segundo obstáculo, ele tinha duas fendas, ele tinha dois orifícios. Quando, então, eu tenho uma onda sendo captada por esses dois orifícios, essas duas fendas, cada fenda vai produzir uma onda diferente. Então é como se eu tivesse duas fontes de luz agora. O que vai acontecer? Eu vou ter lá no anteparo C, lá no obstáculo C, a produção de interferência. Exatamente. Interferência. Professor, essa interferência, ela vai acontecer de que forma? Construtiva ou destrutiva? Das duas maneiras. Então, ela vai acontecer das duas formas. Uma luz vai interferir com a outra, aumentando a intensidade, produzindo pontos de muita luz, mas também nós teremos uma luz
interferindo com a outra, produzindo pontos de escuridão. Lembra daquela frasezinha que eu disse? Barulho mais barulho é igual a silêncio? Então eu posso produzir luz mais luz é igual a escuridão. Basta que essas luzes elas oscilem com amplitudes invertidas, né? Produzindo interferência destrutiva. Mas eu também vou produzir interferência do tipo construtiva. De que forma, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Como ele fez o uso de 3 obstáculos, 3 anteparos, 2 com fendas e 1 totalmente liso, por isso que esse experimento, além de ser chamado de experimento de Young, ele também é chamado de experimento da fenda dupla. Porque eu tinha 2 obstáculos com fendas para que a luz possa passar. Então ele é também conhecido como experimento da fenda dupla. Certo? E aí, galerinha, eu tinha pontos em que eu produzia manchas claras e eu também tinha ponto de produção de manchas escuras. Linhas com luz e linhas sem luz, igual você observa nas imagens. Os pontos com linhas iluminadas eram chamados de máximos. Essas regiões chamadas de pontos mais iluminados. Perfeito? Então, os pontos bem iluminados eram chamados de máximos. Enquanto os pontos pouco iluminados eram chamados de mínimos. Beleza? Nesses pontos máximos, você teria interferência do tipo construtiva. Porque você teria luz mais luz produzindo uma intensidade de luz bem maior. Porém, nos pontos mínimos, você já teria luz com luz produzindo escuridão, produzindo pontos sem nenhuma intensidade luminosa. Tá bom? Então esse experimento, ele propositalmente produziu interferência luminosa, provando que a luz ela também pode ser uma onda. Porque para que haja interferência, é necessário que essa produtora de interferência seja luz e seja uma onda, tá? Então a interferência, ela só acontece em ondas, certo, jovens? Ela só vai acontecer em ondas. Pode ser onda luminosa, pode ser onda sonora, ou seja, pode ser onda eletromagnética, pode ser onda mecânica. Qualquer natureza de onda vai ocorrer interferência, certo? Qualquer natureza pode provocar interferência. No caso da luz, você vai ter a existência de manchas claras, que seriam interferências construtivas, e manchas escuras, que seriam interferência do tipo destrutivo. Perfeito? Jovens, e aí, trabalhando com o formato de onda, com a amplitude dessa onda, a gente vai verificar o seguinte. Young, ele observou o seguinte. No momento de produção de cristas, analisando a produção das intensidades máximas da onda, as cristas seriam os pontos de máximos de luz. Seriam os pontos de interferência do tipo construtiva. Tá? Então, nos pontos mais bem iluminados, que são os pontos de produção de interferência construtiva,
eu iria produzir cristas. E nos pontos de interferência do tipo destrutiva, que são os pontos mínimos, são os pontos que não há luz, eu teria vales. Certo? Então, os pontos de cristas, como representam máxima oscilação da onda, eles vão representar ponto que tem mais onda, que tem mais luz. Por isso, seria o ponto de interferência construtiva. Já os pontos de vale, como eles representam o mínimo da onda, ou seja, um ponto em que eu tenho menos oscilação de onda, eu vou representar que as interferências são do tipo destrutivas. Certo? Então, o desenho aqui representa bem isso. Olha só. Na parte central do último anteparo, eu teria o ponto de maior intensidade luminosa. Então, a amplitude está lá em cima. Olha como a amplitude aqui é alta. Essa intensidade luminosa, ela aparece em outras faixas de luz, só que com valores bem menores. E aí você percebe que vai alternando, né? Uma faixa com luz, uma faixa sem luz. Uma faixa com luz, uma faixa sem luz. Uma faixa com luz e outra sem luz. Nesses pontos com luz, a gente observa crista. Nos pontos sem luz, a gente observa vales. Beleza? Então, onde tem luz, eu vou observar cristas. Onde não tem luz, eu vou observar vales. Perfeito, jovens. Onde tem luz, eu tenho cristas, porque as oscilações são máximas, a amplitude é máxima, a luz é máxima. Então, eu tenho uma interferência do tipo construtiva. Onde não tem luz, eu teria vales, que são pontos de mínima oscilação e mínima amplitude. Portanto, galerinha, eu tenho uma interferência do tipo destrutiva. Certo? Show de bola, né? Dando continuidade aqui, a gente vai finalizar a parte teórica da aula falando da interferência em películas delgadas. Certeza que você já deve ter presenciado essa situação. Certeza que você já deve ter visto essas cenas de bolha de sabão toda colorida, o óleo no asfalto, quando está chovendo, né, ou quando tem água no asfalto, você percebe que o asfalto fica essa coloração, a presença de óleo e água no asfalto. Então, essas situações, elas representam interferência em películas, certo? Em películas delgadas. E essa interferência, ela vai acontecer porque a luz, ela vai refletir na superfície interna e externa dessa película. Então, eu tenho diferentes raios luminosos chegando ao meu olho. Eu tenho raio que vai refletir internamente a essa película, ou seja, vai entrar no olho e vai refletir indo para os meus olhos. E você vai ter uma reflexão externa ao olho. A luz ela só bate na superfície do olho e vai para o meu olho, produzindo visão.
Jovens, qual a diferença? A gente já sabe na refração, desde a aula passada e também quando a gente estudou óptica, que a refração é a passagem da luz de um meio para outro. E quando a luz ela muda de meio, ela vai alterar, no caso da onda, a velocidade da onda e a sua frequência. Ela vai sofrer essas alterações. A luz, como é uma onda eletromagnética, né, Merivânia? Ela vai acabar sofrendo essas alterações ao entrar no óleo, ao entrar na bolha de sabão. Então, a luz que reflete externamente, ela vai ter uma frequência, ela vai ter uma velocidade. A luz que reflete externamente já vai ter também outras características de velocidade e frequência. Professor, mas como é que acontece isso? Olha só como funciona a interferência em películas delgadas. Eu tenho aqui dois raios luminosos. Dois raios luminosos. O raio 1 e o raio 2. Perfeito. No meu caso, aqui do exemplo, o raio 1, ele vai ser esse raio aqui que está oscilando de coloração azul. O raio 2, para diferenciar, será esse raio que está oscilando com a coloração vermelha. O que é que vai acontecer? Professor, o raio vermelho, ele vai incidir na superfície externa do óleo e vai retornar para o meio e vai até o olho do observador. Professor, então, o raio 2, ele não chega nem a entrar na bolha de sabão ou no óleo, né? Não, ele não chega a entrar, ele já reflete diretamente. Então, galerinha de São José do Peixe, os meus anjos de São José do Peixe que estão conferindo a aula, acontece alteração no raio 2, no raio vermelho? Não acontece. O raio 2, ele vai continuar com a sua oscilação do jeito que ele já estava. Beleza? Então, eu vou considerar aqui que esse desenho aqui seria o do raio 2, por exemplo. Então, ele vai permanecer com a sua mesma velocidade, com a sua mesma frequência. Não vai ter alteração. Só que o raio 1, ele é um raio que consegue entrar dentro da superfície do óleo. Vou desenhar ele aqui oscilando. E ele reflete na película interna do óleo. Então ele entra no óleo e reflete. E aí ele vem para cá, ó, voltando para o meio externo depois. Então, quando ele volta para o meio externo, fora do óleo, ele já volta diferente. Ele já volta com uma outra velocidade, com um outro comprimento de onda. Tá? Então, lembrando, tá? Ele já vai voltar com outra velocidade, com outro comprimento de onda. As alterações são na velocidade e no comprimento de onda. Beleza? Então, galerinha, são dois raios de luz com mesma frequência, porque ambos são luz, a frequência não altera.
ambos são luz. E eles têm diferentes velocidades, que a velocidade altera. Quando eles chegam ao olho do observador, eles já vão chegar diferentes. Um vai chegar de um jeito, outro vai chegar de outro. Essa pequena diferença que se produziu, vai gerar uma sensação de visão semelhante a essa. E é o mesmo que acontece aqui com o CD, o DVD. O CD e o DVD, você vai ter uma sensação de diversas cores sendo provocadas ali na superfície do CD, ali na superfície do DVD. Porém, jovens, o que está acontecendo ali? A mesma situação. Um raio de luz, ele consegue entrar nas películas do CD, e aí volta para o lado de fora do CD, e o outro nem chega a entrar. Como está acontecendo aqui com o raio 1 e o raio 2. Certo? Perguntinha no YouTube, né? E o asfalto seco, que dá uma sensação de longe de que ele está molhado. É pelo mesmo motivo? Sim, é pelo mesmo motivo. Só que agora não tem óleo na situação. Você acha que ele está molhado, mas ele não está. É só uma impressão. Mas qual é a justificativa, professor? A diferença está na composição do ar, na verdade, na temperatura do ar próximo ao asfalto. A gente já estudou o processo de convecção, né? Lá na convecção, o que acontece? Renanzinho, abre aqui para mim a tela. Lá na convecção, você tem o mesmo gás, o mesmo líquido, porém com temperaturas diferentes, né? Por exemplo, o ar-condicionado. Por que ele é colocado na parte superior de um cômodo? A gente já estudou isso. Porque ele libera ar frio. Esse ar frio, ele é mais denso. Olha aí os conhecimentos da primeira série, né? Hidrostática. Então ele é mais denso, ele tem a tendência de ser mais pesado, então ele desce. E o ambiente que eu coloco um ar-condicionado é um ambiente quente. Então ele tem acúmulo de gás de vapor quente. Esse vapor, por ser mais leve, menos denso, ele tem a tendência de subir. Então você fica com ar frio embaixo e ar quente em cima. Certo? No asfalto, o que acontece? Como o asfalto está quente, ele é a fonte de calor. Certo? Então lá no asfalto, o gás, quando está próximo à camada do asfalto, ele fica quente. À medida que o gás vai subindo, que ele vai adquirindo mais altura, ele vai diminuindo a temperatura porque ele se afasta do asfalto quente, né? Então, o gás que está aqui a essa altura tem temperatura mais fria que o gás está mais perto do asfalto. Então vai acontecer o quê? A entrada da luz no gás quente e o retorno da luz para o gás frio. Porém, vai ter uma outra luz que nem chega a entrar no gás quente. Ela só intercepta ele na sua superfície e volta. Certo? Então vai acontecer esse mesmo processo. Só que lá, a película delgada não é de óleo. A película lá delgada é de ar, é de gás, que vai possuir diferente temperatura. Certo? Então, o gás frio vai ser considerado um meio material,
O gás quente vai ser considerado um outro meio material. Por qual motivo, professor? Porque eles têm densidades diferentes. Materiais de densidades diferentes, eles são considerados materiais diferentes. Certo? Por exemplo, água líquida e água no estado sólido. Os dois são água, mas o gelo boia na água, né? Na água líquida. Então, porque o gelo ele tem uma densidade diferente da água líquida. Perfeito? Então, eles são considerados praticamente substâncias diferentes. Ok? Bom, jovens, a gente teve a questãozinha do time, né? Que a gente acabou perdendo durante a nossa aula, mas a gente finalizou a parte teórica do nosso conteúdo. Isso é muito importante. Porém, nas atividades a gente deixa a desejar, não tivemos tempinho para elas, né? Então, galerinha, a gente vai retornar desse tema, vou trazer depois algumas atividades sobre esse tema quando a gente estiver trabalhando com revisão, e aí a gente volta a falar sobre os fenômenos ondulatórios. Ficamos por aqui no encontro de hoje, agradeço demais a presença de Pajeú, presença de São José do Peixe, e de outros polos que estavam aqui acompanhando a nossa aula, e também da Merivânia Figueiras, né, que está aqui com a gente, sempre acompanhando a nossa aula. Jovens, ficamos por aqui. Agradecer ao Renan, né? Renan trouxe a nossa aula aqui de volta, rapaz, Renan é show demais. Então a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta para um próximo encontro na próxima semana. Tchau, tchau, jovens. Até lá!